Olá, e deixa-me começar por fazer-te uma pergunta. Já alguma vez tomaste ashwagandha? Se já tomaste ashwagandha ou se estás a pensar começar a tomá-la, é possível que tenhas ouvido uma das seguintes coisas. Primeira, que foi proibida em alguns países europeus. Segunda, que pode danificar o fígado, ou ainda que é perigosa durante a gravidez. E talvez isto te tenha deixado confusa ou preocupada. Hoje vou falar sobre tudo isto, não para te tranquilizar de forma irresponsável, mas para te dar o que eu considero que toda a mulher merece ter: contexto verdadeiro, dados atualizados e uma análise honesta das evidências disponíveis à data de hoje, em 2026. Porque, como vais perceber ao longo deste vídeo, o que os alarmes regulatórios dizem e o que os dados científicos mostram são, em alguns pontos, coisas um pouco diferentes. Então, para contextualizar, a ashwagandha, cujo nome científico é Witania somnifera, é uma planta pertencente à família das solanáceas, a mesma família do tomate e da berinjela. É uma planta originária da Índia, do norte de África e também do Mediterrâneo, e tem um historial de uso que remonta a mais de 3.000 anos na medicina ayurvédica, que é o sistema de medicina tradicional indiano. O seu nome, ashwagandha, é sânscrito e significa literalmente cheiro de cavalo, uma referência ao aroma característico da raiz e à crença de que confere a força e a vitalidade de um cavalo. Os compostos bioativos mais estudados desta planta são, como é óbvio, os vitanólidos, que são esteroides lactónicos com propriedades adaptogénicas, ou seja, são substâncias que ajudam o nosso organismo a adaptar-se ao stress físico e psicológico, por isso é que ela é tão famosa. E estes compostos encontram-se principalmente na raiz, mas também nas folhas, que é o que vamos perceber mais para a frente, que é o grande problema destas novas regulações. Esta distinção entre raiz e folha é fundamental para percebermos a origem desta polémica mais recente. Então, por que é que soaram os alarmes europeus? Pois bem, entre 2023 e 2025, várias autoridades europeias emitiram avisos ou impuseram restrições ao uso da ashwagandha através dos suplementos alimentares. Vou explicar-te exatamente o que aconteceu em cada caso. Na Alemanha, por exemplo, as autoridades alemãs levantaram preocupações iniciais relativamente ao sistema endócrino, ou seja, aquele nosso conjunto de glândulas e hormonas que regulam funções essenciais no nosso organismo, como o metabolismo, como o sono e também a nossa reprodução. A hipótese era que a ashwagandha pudesse perturbar este sistema de forma negativa, algo que não é demonstrado pelos estudos. Depois temos a Dinamarca e a França. As restrições nestes dois países basearam-se em dois argumentos: os riscos hepáticos, isto é, possíveis danos no fígado, e preocupações com a segurança na gravidez. E por fim temos a Polónia, onde as autoridades polacas optaram por uma abordagem diferente, ou seja, em vez de proibir, elas fixaram um limite de ingestão diária de 3 gramas. E como eu vou também te explicar, é uma decisão que está muito mais alinhada com o que os dados científicos sugerem. Portanto, a Polónia, na minha perspectiva, tomou a atitude correta. Mas quero-te deixar aqui uma nota muito importante. Estes avisos regulatórios não equivalem a provas de que a planta é perigosa. Significam apenas que as autoridades, por precaução, decidiram agir antes de ter dados conclusivos. Isto é compreensível, claro que sim, mas pode criar uma percepção de risco que a ciência não justifica totalmente, ok? Então, onde é que entra aqui o choque de perspectivas entre a regulação e a tradição? Ora bem, existe uma tensão verdadeira entre duas visões do mundo que importam nomear com clareza. A visão regulatória europeia, que tem um foco na minimização do risco, ou seja, o seu princípio base é: se não temos dados suficientes para garantir a segurança, então restringimos. É uma posição defensiva, é uma posição compreensível, especialmente quando se trata de produtos consumidos em larga escala e por populações diversas. Já a visão tradicional, a visão da medicina natural,
e de tradição fitoterápica, usada há milénios, é de que esta planta é usada precisamente para a recuperação, para o bem-estar e para a convalescença. 3.000 anos de uso clínico observacional sem que tenham sido documentados problemas sistémicos e também são um tipo de evidência, embora diferente dos ensaios clínicos modernos, mas na prática também é um tipo de evidência bastante significativa. A naturopatia baseada em evidências, que é aquela que eu pratico, tenta encontrar o ponto onde estas duas perspectivas se encontram, ou seja, respeitando a preocupação regulatória, mas sem ignorar o peso do historial tradicional e dos dados científicos atualizados. E em 2026, estes dados têm algo muito importante a dizer. Um dos argumentos usados para justificar estas restrições à ashwagandha na gravidez é a referência a uma alegada atividade abortiva da planta. E este é o ponto que me parece absolutamente fundamental esclarecer, porque o que aconteceu aqui é um exemplo claro de como a desinformação se propaga a partir de uma fonte que é aparentemente credível. O que é que eu quero dizer com isto? A Organização Mundial da Saúde publicou uma monografia sobre a Witania somnífera que referia, e vou citar, a atividade abortiva reportada em grandes doses. Ora, este texto foi amplamente citado como justificação para os avisos de segurança na gravidez. Mas qual é o problema? O problema é que esta afirmação resultou de uma leitura incorreta do texto original da American Herbal Pharmacopoeia, que é a farmacopeia de referência para plantas medicinais. E o texto original dizia exatamente o contrário. Dizia que a ashwagandha era usada tradicionalmente para prevenir o aborto espontâneo e para estabilizar a gravidez. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde baseou um aviso de segurança global numa interpretação errada de uma fonte primária, e este aviso foi depois reproduzido por autoridades nacionais sem verificação da fonte original. Neste caso, a American Herbal Pharmacopoeia é bastante explícita. Nenhum dos praticantes profissionais consultados para a elaboração destes documentos observou atividade abortiva na prática clínica ao longo das suas carreiras. E estou a citar. De qualquer forma, qual é o ponto mais importante desta situação? O ponto mais importante é a distinção entre a raiz e a folha. Esta é provavelmente a informação mais prática e mais ignorada em toda a discussão sobre a segurança da ashwagandha. E é simples. A parte da planta que se usa importa e importa muito. Uma análise molecular realizada por inteligência artificial agora em 2026 processou os dados de mais de 1.396 publicações científicas sobre esta planta e chegou a uma conclusão muito clara. Chegou à conclusão que a toxicidade hepática que aparece em alguns relatórios de caso foi rastreada especificamente aos fitoquímicos presentes nas folhas e partes aéreas da planta, não da raiz. Ou seja, a raiz da ashwagandha, da Witania somnífera, apresenta uma baixíssima toxicidade e um perfil de segurança muito favorável, enquanto que as folhas e as partes aéreas implicam haver uma precaução recomendada, ou seja, implicam uma maior precaução, pois estão associadas aos tais casos de toxicidade hepática documentados. O consenso desta análise é muito significativo. Estamos a falar de 97% das publicações analisadas não encontraram preocupações de toxicidade na utilização correta da raiz dentro das doses recomendadas. E aqui está um ponto também ele fundamental, dentro das doses recomendadas. O que é que isto significa na prática? Significa que quando fores comprar um suplemento de ashwagandha, deves verificar sempre o rótulo. Deve existir, deve indicar explicitamente extrato de raiz ou Witania somnífera radix. Se apenas tiver extrato de ashwagandha ou partes aéreas, opta por outra marca ou consulta o profissional de saúde que te recomendou esse suplemento. Outra preocupação frequente, e a que a Alemanha deu particular atenção, é o possível efeito negativo da ashwagandha sobre o sistema endócrino, nomeadamente sobre a tiroide e as hormonas femininas. E neste sentido, os estudos mais recentes incluem uma revisão publicada em 2025
que refutam completamente esta hipótese de desregulação endócrina negativa. Os dados mostram 3 efeitos consistentes nos ensaios clínicos. Ao nível do cortisol, houve uma redução significativa dos níveis de cortisol, a hormona do stress. Este é um dos efeitos melhor documentados da planta. Ao nível da testosterona, uma otimização natural dos níveis, especialmente em pessoas com déficit de testosterona, e sem efeitos androgénicos excessivos nos estudos realizados em mulheres, o que também é importante, porque pode haver aquele receio de, uma vez que otimiza os níveis de testosterona, aumentar estes níveis nas mulheres. Não aconteceu, sem efeitos androgénicos excessivos. Ou seja, só aumenta os níveis de testosterona na mulher se estes estiverem em déficit. E ao nível da função da tiroide, não foi afetada negativamente nos ensaios clínicos. Nenhum dos ensaios clínicos mostraram alterações na função da tiroide. Os marcadores da função da tiroide mantiveram-se dentro dos valores normais. Há, no entanto, uma nuance importante. Nós temos existem relatos de que a ashwagandha pode aumentar ligeiramente os níveis das hormonas da tiroide em pessoas com hipotiroidismo, o que pode ser benéfico ou problemático dentro do contexto clínico, como é óbvio, não é? E agora voltando aqui ao tema da gravidez, há uma razão estrutural pela qual quase nenhum suplemento tem dados robustos de segurança na gravidez, que é uma questão óbvia, que é a ética médica impede a realização de ensaios clínicos controlados em grávidas. Isto significa que os avisos de precaução são, na maior parte dos casos, avisos por defeito e não porque existem evidências de dano. Mas o facto de não terem apoio, atenção, não faz com que seja correto utilizar esta ou outra planta durante a gravidez. A precaução, neste caso, no caso da gravidez, é sempre o mais importante. Há pouco tempo foi também publicado o primeiro estudo observacional prospectivo de longo prazo sobre a segurança da toma da ashwagandha. Prospectivo significa que os participantes foram acompanhados ao longo do tempo e não analisados retrospectivamente, ou seja, para trás. Então o que é que aconteceu? O estudo acompanhou 191 participantes durante 12 meses com uma monitorização regular de marcadores de saúde que incluíam a função hepática e a função renal. E os resultados são bastante relevantes. Não houve nenhum efeito adverso grave, o que significa que nenhum participante teve um problema sério de saúde atribuído ao suplemento. Não houve absolutamente nenhuma alteração na função hepática e renal, o que significa que os órgãos mais frequentemente citados nas preocupações de segurança mantiveram-se saudáveis e os efeitos secundários que surgiram foram ligeiros, eram principalmente ao nível do sistema digestivo e que eram geralmente resolvidos com o uso da ashwagandha juntamente com as principais refeições. Para reduzir esse desconforto digestivo, podia ser umas ligeiras náuseas ou azia, sem necessidade de interromper o suplemento. Em simultâneo com a ausência de toxicidade, o documento também documentou, passa a redundância, benefícios tangíveis ao longo destes 12 meses. Ou seja, houve uma melhoria significativa na qualidade de vida reportada pelos participantes, houve uma redução sustentada dos níveis de stress e uma progressão que os autores consideram consistente com os estudos, com o estatuto atribuído a esta planta, que é o de bem-estar geral e de rejuvenescimento. Uma nota rápida sobre a farmacologia, que é o estudo de como o nosso corpo processa os compostos ativos de uma substância. Este ponto ajuda a perceber porque é que a dose e o momento de toma fazem toda a diferença. Os vitanólidos, por exemplo, que são os compostos ativos da ashwagandha, eles são absorvidos de forma relativamente rápida. Eles atingem a circulação sistémica, ou seja, chegam ao sangue e são distribuídos pelo corpo entre 1 a 1h30 após a sua ingestão. Eles permanecem ativos no organismo durante 6 a 15 horas, dependendo do indivíduo e da dose. E este perfil de absorção significa que a toma ao fim do dia, ou seja, ao jantar ou antes de dormir, é frequentemente mais adequada para aproveitar o efeito calmo e o apoio ao sono. E para efeitos sobre o cortisol matinal, pode fazer sentido dividir a dose entre a manhã e à noite, se o objetivo for reduzir este cortisol matinal. Mas esta é sempre uma decisão que eu relembro que é individual e deve ser sempre orientada por um profissional de saúde de medicina natural.
Antes de terminar, quero dar-te 3 critérios práticos para usar sempre que considerares tomar a ashwagandha ou qualquer outro suplemento à base de plantas. O primeiro, verifica sempre a parte da planta no rótulo. Ela deve indicar extrato de raiz ou vitânia somnífera. Evita sempre produtos que usem folhas ou partes aéreas. Respeita também a dose. Os dados de segurança disponíveis apoiam até 3 gramas por dia do extrato da raiz, sem qualquer efeito secundário, e não há qualquer vantagem documentada em exceder este valor, sendo que quanto maior a dose, maior a probabilidade de ter efeitos secundários, mesmo que estes sejam leves. Portanto, não justifica se não traz benefício acrescido. Terceiro, na gravidez e na amamentação, consulta sempre o profissional de saúde. Ela não é recomendada por questões de precaução, ela não deve ser tomada durante a gravidez, está bem? E uma atenção adicional, se tiveres alguma patologia autoimune, alguma doença autoimune, alguma doença hepática diagnosticada, ou se estiveres a tomar medicação para a tiroide, o diálogo com o teu médico ou com o profissional de saúde que te acompanha é indispensável antes de iniciares a toma desta planta ou de qualquer outra planta. Então, para resumirmos, a ashwagandha é uma planta com 3.000 anos de historial, com evidências científicas crescentes e com um perfil de segurança que, quando se usa a raiz e as doses corretas, os dados de 2026 classificam como favorável. Então, os alarmes regulatórios europeus são, claro que sim, compreensíveis dentro de um contexto de precaução, mas assentam em parte numa leitura incorreta de uma fonte primária e em dados de toxicidade que dizem respeito à folha, não à raiz que está na maioria dos suplementos de qualidade. Isto não significa que seja uma planta sem cuidados, nada disso. Significa apenas que os cuidados certos são diferentes dos que circulam por aí, e esse é exatamente o tipo de distinção que eu quero continuar a fazer para este canal. Por isso, se quiseres aprofundar o tema como a fitoterapia pode apoiar a tua saúde hormonal e o teu bem-estar, deixe na descrição o link para a Academia de Saúde Natural da Mulher, e se tiveres dúvidas ao longo do vídeo, escreve nos comentários que eu respondo com o maior gosto. Por fim, apelo-te que partilhes este vídeo com qualquer mulher que esteja a tomar a ashwagandha sem informação completa e também que subscrevas o canal se ainda não o fizeste. Obrigada e até ao próximo vídeo.